Olhe ao seu redor. Olhe para os tronos do poder, nos conselhos de administração, nos palácios do governo, nos anais da história. Você os vê? Aqueles que se sentam no topo, envoltos em sucesso, banhados em glória. Mas olhe mais de perto. Passe pelos sorrisos forçados, ignore os discursos polidos, olhe nos olhos deles. Frequentemente, você não encontrará a chama da virtude, mas o brilho gelado da ambição implacável. Você encontrará aqueles que não jogaram limpo, aqueles que mentiram, manipularam e esmagaram qualquer um que estivesse em seu caminho. E a pergunta que envenena nossas mentes à noite é: por quê? Por que, em um mundo que prega a bondade, são os piores entre nós que parecem vencer? Isso não é um acaso, não é má sorte, é o código secreto que rege o mundo. Uma verdade tão desconfortável que a enterramos sob fábulas de justiça e mérito. Mas hoje, vamos desenterrá-la. Para entender essa dinâmica sombria, precisamos recorrer a um pensador que não teve medo de olhar para o abismo. Friedrich Nietzsche. Nietzsche viu a história não como uma marcha para o progresso moral, mas como um campo de batalha invisível. Uma guerra travada não com espadas, mas com valores. Ele identificou dois exércitos, duas moralidades que lutam pela alma da humanidade. Primeiro, a moralidade do Senhor, a moralidade do leão, do conquistador, do Criador. Para o Senhor, bom é tudo o que intensifica seu poder, sua vontade, sua excelência, força, coragem, orgulho, ambição. Ele não pede permissão para existir. Ele define seu próprio valor. A fraqueza não é algo a ser protegido. É um obstáculo a ser superado. Ele é o arquiteto de sua própria realidade. Do outro lado está a moralidade do escravo, a moralidade do rebanho, dos oprimidos, dos impotentes. Incapazes de dominar pela força, eles travam a guerra de outra forma. Eles realizam a mais engenhosa das vinganças, a transvaloração de todos os valores. O que o Senhor chamava de bom, o escravo rotula de mal. O orgulho se torna pecado, a ambição, ganância, e o que antes era sinal de fraqueza, a humildade, a obediência, a compaixão, é elevado à virtude suprema. O sofrimento se torna nobre, o poder inerentemente corrupto. É uma moralidade nascida do ressentimento, o veneno da inveja disfarçado de justiça. E aqui está a verdade brutal. A moralidade do escravo não impede a ascensão dos impiedosos, ela a facilita. Ao ensinar os bons a serem passivos, a virar a outra face, a esperar por uma recompensa em outro mundo, ela deixa o campo de batalha deste mundo livre para aqueles que não se importam com suas regras, enquanto os de coração nobre hesitam, acorrentados pela culpa e pela dúvida, os lobos assumem o controle do rebanho. Então, quem são esses indivíduos que prosperam neste sistema? A natureza não recompensa a moralidade, ela recompensa a adaptação. E em um mundo de recursos escassos e competição, a característica mais adaptativa para a dominação é a implacabilidade. O leão não pede permissão à gazela, a tempestade não se desculpa pela destruição que causa, eles simplesmente são. Aqueles que chegam ao poder operam sob uma lógica semelhante. Eles não são necessariamente cruéis por prazer. A crueldade é apenas uma ferramenta. A sua característica definidora é a capacidade de agir de forma decisiva, sem o fardo paralisante da culpa ou da hesitação. A psicologia moderna deu nomes a esses traços. Narcisismo, que lhes dá uma fé inabalável em si mesmos. Maquiavelismo, que os torna mestres da manipulação. E uma baixa empatia, que lhes permite tomar decisões difíceis sem o custo emocional que paralisaria outros. Eles veem o mundo não como uma comunidade de almas, mas como um grande tabuleiro de xadrez. E as pessoas são apenas peças. De César a Maquiavel, dos barões ladrões aos CEOs mais disruptivos, o padrão se repete. Hesitação é uma desvantagem. O poder é tomado, nunca dado. Mas aqui reside um paradoxo.
A mesma chama que os impulsiona para o topo é a que muitas vezes os consome em uma queda espetacular. A implacabilidade sem sabedoria é apenas um caminho mais rápido para a autodestruição. Então, se os impiedosos sobem e depois caem, por que os bons não tomam o seu lugar? Porque a maioria de nós está aprisionada por uma ilusão, a mentira mais poderosa já contada, a de que o mundo é justo. Desde a infância somos alimentados com essa história, que o trabalho duro sempre compensa, que a bondade é sempre recompensada. Os psicólogos chamam isso de falácia do mundo justo. É uma crença reconfortante, um mecanismo de defesa para nos proteger da terrível aleatoriedade do universo. Mas é uma crença perigosa, porque enquanto esperamos que a justiça cósmica intervenha, enquanto acreditamos que ser bom é suficiente, aqueles que não compartilham de nossa ilusão já estão 3 movimentos à nossa frente. Eles não esperam por justiça, eles a definem. Justiça não é algo que encontramos, é algo que nós forjamos. E para forjar qualquer coisa, você precisa de poder. Então estamos condenados a escolher ser a ovelha ou ser o lobo, vítima ou predador. Nietzsche diria que esta é a falsa dicotomia. Existe um terceiro caminho, o caminho do Übermensch, do super-homem, ou melhor, do arquiteto de si mesmo. O Übermensch não é o tirano cruel que toma por insegurança. Sua força vem de dentro. Ele transcende a moralidade do rebanho, não para se tornar um monstro, mas para se tornar um criador de valores. Ele entende o jogo do poder, mas se recusa a ser um mero jogador. Ele se torna o próprio jogo. Como podemos trilhar este caminho? Primeiro, aceite a realidade. Destrua a ilusão do mundo justo. Veja o tabuleiro como ele é, não como você gostaria que fosse. O poder é uma força neutra, como o fogo. Aqueles que o entendem o manejam. Aqueles que o temem são consumidos por ele. Segundo, desenvolva empatia estratégica. Não a empatia do sentimentalismo, mas a empatia do predador. Entenda os medos, os desejos e as motivações de seus oponentes. Leia as pessoas não para se conectar com elas, mas para antecipar seus movimentos. Navegue pelo engano sem se tornar enganoso. Terceiro, cultive o poder interno. A maioria das pessoas é controlada pelo medo, da rejeição, do fracasso, da solidão. O arquiteto de si mesmo forja seu poder de dentro. Ele abraça o desconforto, assume riscos calculados e cria oportunidades onde não existem. Ele não pede permissão. Quarto, pratique a implacabilidade controlada. Há uma diferença entre a brutalidade cega e o bisturi do cirurgião. O poder, às vezes, exige fazer cortes limpos, abandonar relacionamentos tóxicos, tomar decisões impopulares, confrontar verdades dolorosas. Isso não é crueldade, é força. Saiba quando e como aplicá-la. Quinto, e mais importante, construa, não destrua. Os impiedosos sobem rápido e caem com a mesma velocidade, porque seu poder é baseado na extração. Eles são parasitas. O verdadeiro poder, o poder duradouro, é criativo. Construa um negócio, uma ideia, uma obra de arte, uma vida. Quando você cria valor, você se torna indispensável. Você não precisa manipular, porque seu poder é conquistado, não roubado. A questão, no final, não é se o poder é bom ou mal. Essa é a pergunta do escravo. O poder simplesmente é o fogo da existência. Nas mãos de um homem fraco e ressentido, ele queima o mundo. Mas nas mãos de um espírito nobre, disciplinado e criador, ele forja novos mundos. O desafio de Nietzsche para nós não é nos tornarmos monstros, é pararmos de sermos ovelhas, é dominar a nós mesmos, nossas fraquezas, nossos medos e nos tornarmos mais do que somos hoje. É pegar o fogo e, em vez de nos queimarmos, aprender a manejá-lo.
Se esta verdade sombria ressoou nas profundezas do seu ser, se desafiou o que você pensava saber sobre sucesso e moralidade, então nossa jornada está apenas começando. Inscreva-se no nosso canal para continuarmos a explorar o abismo da natureza humana juntos. Curta este vídeo se ele lhe deu uma nova perspectiva e compartilhe-o com aqueles que você acha que estão prontos para ouvir uma verdade inconveniente. Afinal, o mundo não espera pelos bondosos. Ele é moldado por aqueles que ousam.